Oi, pessoal. Então, na nossa sequência de vídeos para a segunda fase, a gente vai falar hoje sobre redação, que é um tema que todo mundo tem muita dúvida e vocês também estão pedindo bastante para a gente aqui nos comentários. E a gente vai falar tanto da FUVEST, que é o vestibular da USP, quanto para os outros vestibulares das universidades públicas de São Paulo. Então, Unicamp, Unesp, Unifesp e, se der, um pouquinho do Enem também. Então, como redação é essa coisa que dá muito medo, a nossa primeira dica vai ser tentar se preparar desde o começo do ano dos seus estudos, porque tem muitos detalhes para você se sentir seguro, por exemplo, ler bastante, treinar bastante, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. Então, como eu disse, é importante leitura, porque tudo que você lê você assimila, né? Ideias, um vocabulário novo, como apresentar um tema. Então, qualquer tipo de leitura já ajuda. Se você gosta de ler ficção, se você gosta de ler as obras clássicas, tudo ajuda. Mas uma coisa legal de ler também são os editoriais de jornais, porque a maioria das redações dos vestibulares que a gente comentou, que a gente vai falar aqui, são redações de textos dissertativos argumentativos. Então você tem que, mesmo que você não coloque a primeira pessoa, eu acho, ou a sua opinião própria, como no editorial, é um texto que você vai ter que argumentar sobre um tema. Então é sempre legal você ter essa bagagem antes, né, de você fazer. E manter-se atualizado sobre os temas atuais. Então, tudo que acontecer internacionalmente ou alguma coisa bem local do nosso país, é muito importante que vocês estejam atentos. E a principal maneira para se preparar ao longo do ano é realmente fazendo as redações. Porque redação é uma habilidade totalmente diferente de fazer questão de exatas, de humanas. É uma habilidade que tem que ser desenvolvida. E uma vez que ela é desenvolvida, você tem que ir fazendo periodicamente redações, porque senão você acaba esquecendo, você acaba ficando travado. Se você fica muito tempo sem fazer redação, você trava. E na hora que você vai fazer outra, demora muito mais. Demora para você começar, demora para desenvolver. Então é bom periodicamente fazer redações para você se manter bem. Se você não tiver essa disciplina, assim, de, sei lá, a cada 15 dias eu vou fazer por conta, procurar um tema na internet, ou tal, pegar o tema da semana da apostila, se você não tiver essa disciplina, e se você estiver fazendo cursinho, por exemplo, e lá tiver aquela aula de redação opcional, por exemplo, na hora do almoço, se você não tiver, então, essa disciplina, o legal é você ir aproveitar esse momento. Eu mesma fiz isso no meu segundo ano de cursinho. No primeiro eu tô totalmente relaxada com redações. Eu fazia uma ou outra, mas eu ia nessa aula de redação porque meio que eu me obrigava a fazer uma redação no período que eu tava lá. Então eu treinava tanto escrever o texto quanto controlar o tempo. E também é um momento para você levar todas as redações que você já fez antes e, tipo, sentar com a professora e falar, essas aqui são as minhas redações. Tipo, tá legal, eu tô conseguindo desenvolver bem. E é muito importante você dar essa correção ao vivo, porque às vezes a redação dessas aulas demoram muito para voltar. Eu tô falando da minha experiência aqui, né, de cursinho. Então, na hora, a professora já falava, olha, ficou legal, mas você podia falar mais tal coisa, mais tal coisa. Então, fica a dica para você estudar. E outra coisa que é legal de fazer durante o ano é pegar redações de vários estilos diferentes, né? Sobre vários tipos de tema. Então, tem temas de cunho filosófico, tem alguns que são mais sociais, outros que apresentam problemas, tem que achar uma solução. Então, tentem pegar temas variados, propostas diferentes, para vocês se acostumarem com tudo. É muito difícil de saber o que vai cair, acertar a proposta mesmo de redação. Mas se você já tiver feito alguma coisa parecida, esse tema é meio filosófico, às vezes você consegue se destravar mais na hora, fica um pouco mais fluido o seu pensamento na hora da redação de verdade. Então agora a gente vai falar um pouquinho da estrutura das redações em si e algumas técnicas que vocês podem utilizar que pode ser que ajude vocês a desenvolver um pouco o texto. Então, na maioria das redações vestibulares, a redação é um texto dissertativo, argumentativo, em prosa. Então, pelo que o Fábio falou, né, tem um tema, você vai ler sobre aquele tema, você vai formar uma opinião, você não vai expressar sua opinião na primeira pessoa, no caso, mas você vai formar essa opinião e ao longo do seu texto você vai defender
com argumentos, pontos que favoreçam, ou até mesmo você pode colocar pontos que contrapõem, mas a sua conclusão é para, tipo, defender a sua tese. Só uma observação, eu falei que na maioria das faculdades, nos vestibulares, é esse tipo de texto que é pedido. Mas tem algumas exceções. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Unicamp é muito famosa por pedir textos totalmente variados. Então, às vezes, a Unicamp pede carta, às vezes pede comentários, resumos. Às vezes é resumo, exatamente, é uma coisa. Teve um ano que foi uma crônica, eu lembro muito bem. Teve um ano que foi um comentário em um blog que você tinha que postar. Então é bem variado. Por mais que você treine, assim, nunca vai ser aquilo que você está esperando. Mas é sempre legal olhar as provas anteriores e tentar fazer, porque na hora vai ser uma surpresa. Então vai ser uma coisa assim. Então estejam preparados para esses tipos de textos um pouco diferentes, assim. Então, falando agora da estrutura da redação de um texto dissertativo argumentativo. Basicamente, o seu texto tem que ser estruturado em uma introdução, um parágrafo, de 2 a 3 parágrafos com argumentação e um parágrafo de conclusão. O que é cada um desses parágrafos? Na introdução, você já vai ter que introduzir a sua tese. Então, você já vai ter que ter um posicionamento e vai ter que mais ou menos direcionar o texto para onde você quiser que ele vá. Na argumentação, você vai ter que dar exemplos que deem um suporte para essa sua tese. Então, todos os seus exemplos, todos os seus argumentos vão ter que estar ligados à sua tese e em favor dela. Na conclusão, você vai pegar tudo isso que você falou anteriormente no texto e fazer um fechamento. Deixar bem claro qual foi o seu posicionamento, qual foi a sua tese e resumir os argumentos mais fortes. E em todos os vestibulares que pedem uma dissertação argumentativa, a estrutura é mais ou menos essa que a gente falou, no geral. Só uma coisa que a gente queria adicionar sobre o Enem, especificamente, é que no Enem você obrigatoriamente tem que colocar na conclusão uma proposta de intervenção. Então, o tema vai ser sobre algum problema da atualidade e na conclusão, depois de toda a sua argumentação de sua tese, você tem que colocar uma proposta. Sim, uma proposta de tipo, solução para esse problema aqui. E como o Enem é muito voltado também, tipo, a nossa realidade Brasil e aquela coisa dos direitos, direitos humanos, é uma coisa meio que a sociedade pode fazer em prol daquele tema, né, em prol daquele problema que foi levantado na coletânea. E é algo bem difícil, assim, na hora de você bolar uma solução legal. Então, às vezes, pode ser uma solução meio, assim, genérica, mas, tipo, o que for na hora, né, você coloca. Mas vai sempre ter que colocar isso, uma solução para um problema. Então, como o Fábio falou, né, são esses parágrafos, cada um vai transmitir uma ideia. E uma coisa que a gente fala que é importante num texto é a coesão textual. Então, é o quê? São aquelas palavras que conectam uma ideia na outra. E isso não vai fazer seu texto ser maravilhoso, tirar nota 10, mas vai fazer seu texto ser fluido, ser, sabe, fácil de ler, as ideias vão estar encadeadas. Então, por exemplo, exemplos assim, né? Como foi dito, não sei, agora não fugiu tudo na minha cabeça. Mas, por exemplo, conclusão, eu adorava colocar em suma, ou concluímos que, essas coisinhas. Conjunções, palavras que conectam, assim. Outra coisa que eu gostava de fazer, eu particularmente, no final de um parágrafo, dar uma pista do que vai acontecer no parágrafo seguinte. Então, eu acabava um parágrafo com algum exemplo, e no parágrafo seguinte eu explicava um pouco melhor esse exemplo, assim. Isso também mostra que os parágrafos estão conectados. Sim. Pode ser tanto com palavras explícitas, então que nem a Bianca falou, com conjunções, além disso, em suma, como a ideia mesmo está conectada, entre um parágrafo e outro. Uma coisa legal também é que nem sempre dá para fazer, mas, por exemplo, você terminar a sua introdução com uma pergunta. E essa pergunta vai ser respondida ao longo do texto, por exemplo, né? Perguntas retóricas, assim, é uma das técnicas que tem para você usar na introdução, por exemplo. E outro aspecto que é importante em qualquer texto, em qualquer redação, é a coerência. O que é um texto ter coerência? É as ideias não se contradizerem. Tudo está falando em prol da sua tese.
Então você tem que tomar muito cuidado. Às vezes você está argumentando e no argumento seguinte você pode falar uma coisa que não tem muito a ver com ou com o tema, ou meio que fala um pouco ao contrário do que você disse. Isso faz perder ponto em termos de coerência. Agora a gente vai falar de algumas dúvidas em relação à estrutura que muitos estudantes têm, a gente tinha quando fazia redação. A gente vai tentar discutir um pouco esses tópicos. Por exemplo, um tópico que dá muita dúvida é o título. Se é obrigatório ter título ou não, como deve ser esse título. Então, na maioria das vezes, se não tiver explicitamente pedindo, dê um título ao seu texto, você não é obrigado a colocar título, não vai perder ponto por isso. Mas eu particularmente, é a minha opinião, eu acho que um título bom pode até enriquecer o texto. Às vezes com um título você já consegue chamar a atenção do corretor, do leitor, e pode até ajudar com um argumento para sua redação, a sua tese pode estar contida naquele título, se você conseguir pensar em uma coisa boa. Eu gostava de, por exemplo, fazer interdisciplinaridades com títulos de música, de livros, assim, eu achava interessante, eu gostava de fazer isso. Só um exemplo que eu tentava fazer. Eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade, tanto com redação quanto com títulos. Então, às vezes, eu ficava tão estressada na hora da prova que eu não colocava, porque, sabe, eu achava que eu ia estragar meu texto colocando um título bobo, assim, sabe, tipo, maioridade penal, assim. Então, eu não colocava. Mas aí vai de cada um, se na hora, né, não estiver pedindo lá, você não vê com uma super ideia, também não fique frustrado, eu não acho que você vai perder tanto ponto por isso. Mas colocando, claro, você deixa o seu texto mais bonito, mais enriquecido. Outra coisa que causa dúvida na FUVEST especificamente, que eu tinha muito receio, para falar a verdade, é o número de linhas. Na FUVEST, quem já fez a prova sabe disso, no enunciado fala que o texto tem que conter 30 linhas, no máximo. Mas quando você vai para a folha de resposta da redação, tem 35 linhas. Então dá uma angústia, assim. Não sei se eu posso escrever mais, se não posso. E na verdade você pode. Eles vão fazer um scanner da folha inteira. Então vai aparecer as suas últimas linhas, mesmo se passar um pouco de 30. Então não se preocupem tanto com isso. Eu tinha essa paranoia, mas eu não precisava ter, na verdade. Então, outra dúvida que as pessoas costumam ter é em questão de citações. Se é legal colocar a citação de algum filósofo, de algum historiador, de algum acontecimento, colocar trechos de música, por exemplo, trechos que reforcem o seu texto, deem um caráter mais, sei lá, culto para o seu texto. Então, assim, não é obrigatório, né? A gente sabe. Algumas das redações nota 10, sim, tem várias citações, mas eu acho que é algo muito pessoal de como você escreve o seu texto, né? Não adianta você pegar, tipo, tenho que colocar uma citação e colocar lá de qualquer jeito porque você viu. Mas, abrindo um parênteses, na minha época de vestibular, eu estava tão desesperada, assim, que eu fui procurar ver se eu conseguia fazer isso. E acho que não é uma boa, mas, assim, minha professora de redação falou: o pessoal da FUVEST adora o filósofo Zygmunt Bauman, sociólogo, né? Aí eu fui lá e procurei todos os vídeos dele no YouTube e li tudo sobre ele, baixei uns livros e fiquei naquela coisa de tem que citar Bauman, sabe? Não importa qual seja o tema. Não precisa fazer isso. É legal você estudar, assim, né? Tipo, ter um conhecimento amplo. Se isso fizer parte da sua bagagem, você colocar. A gente coloca trechos de música, fica super legal. Mas eu acho que tem que ser uma coisa natural. Apesar da FUVEST realmente, todas as bancas de vestibular terem autores preferidos, que eles gostam quando são citados, só adiciona alguma coisa se tiver encaixado no contexto. Não pode ser algo forçado só por colocar lá. Se surgir uma oportunidade perfeita, coloca, que bom, que sorte. Mas se não fique super chateado com isso, nem nada. Eu tive sorte porque o tema foi, como a gente falou em algum vídeo, foi consumismo, né? Tinha uma imagem de um shopping. E daí ele falava muito sobre isso, então foi perfeito, não ficou algo tão forçado. Mas foi muita sorte, assim, tentem não contar com isso. Se preparem, ampliem seus horizontes em conhecimentos, leiam bastante,
Mas não fiquem com essa paranoia de tem que ter uma citação, tem que colocar o nome de alguém. Não precisa. Até porque tem vários tipos de argumentação que você pode fazer, né? Não são só situações que deixam o seu texto enriquecido. Pode ser argumentos históricos, por exemplo. Se você se descrever um acontecimento histórico com as suas palavras mesmo, pode explicar como isso tem a ver com a proposta de redação, conta bastante também. Se você tiver... É que isso é mais difícil. Ter dados estatísticos também, isso pode ajudar. Então tem vários tipos de argumentação, não são as citações. Então, agora, falando sobre tipo, o momento da prova, assim, a gente sabe que vocês vão ter que organizar aquele tempo, o que fazer na hora da prova. Geralmente, a redação vem com outras questões. Mas, assim, se der para você abrir a prova, já ler o tema da redação, já ficar pensando naquilo, não precisa fazer de cara o texto, fazer um rascunho, é uma coisa legal. Já leia e já se prepare psicologicamente para escrever sobre aquilo. Uma coisa que eu fazia, que como eu já falei, né, eu tinha um pouco de dificuldade com redação, sempre tive muito medo. Fiquei o ano inteiro pensando, meu Deus, redação. Então, um dia, uma professora falou pra mim, nossa, uma coisa legal de se fazer, se você é meio bloqueada assim, é fazer esse desbloqueio. Então, você chega na prova, lê o tema, faz uns rascunhos no que você acha mais legal, uns círculos e tal, e começa a escrever tudo o que você acha que tem que ter no seu texto. Então, mesmo que seja tópicos, você sai escrevendo, quero falar sobre isso, quero colocar um exemplo sobre isso, um exemplo disso, tipo, né? Aí você vai colocando tudo lá. Um monte de tópico, rascunho, e daí você já vai ficar mais aliviado, acreditem. Você vai pra prova, faz as questões. Quando você voltar, você já sabe que você vai colocar aqueles tópicos no seu texto. Tô falando assim pra alguém que for como eu. Isso foi muito bom pra mim. Então, com aquilo lá, eu já começava, então agora, pensando, vou colocar esses tópicos e fazia o meu texto com mais calma. Então, isso é uma dica pra quem é um pouco bloqueado, assim, em começar a escrever. Você vai escrevendo qualquer coisa, mesmo que não tenha a ver. Aí depois que você escreve tudo, você vai fazer aquele filtro e falar, não, nada a ver, ou legal, gostei desses temas. Então é algo que fica a dica também. Outro ponto que é importante no dia da prova, da redação de verdade, pode até parecer bobo isso que eu vou falar, mas é saber o que a proposta está pedindo. Isso é muito, muito importante. E às vezes é muito mais difícil do que parece, sabe? Às vezes a proposta tá uma coisa meio ampla, assim, muito genérica, e você acha que pode escrever qualquer coisa sobre aquilo. Mas daí que entram os textos de apoio, a coletânea de textos. Às vezes, mesmo a proposta sendo ampla, uma coisa que você não está entendendo muito bem, os textos de apoio vão te direcionar para o que eles querem que você fale sobre aquilo. Então, às vezes é bom você pegar várias propostas de redação para treinar, para você ver e comparar com a coletânea, para você ver para onde que ela está te direcionando. E daí isso é uma coisa que vai diferenciar também cada vestibular. Como a gente falou, acho que em outro vídeo, o vestibular da FUVEST não tem uma coletânea tão grande. Às vezes é só uma imagem, uma frase, uma coisa mais curta. Então, fica meio amplo mesmo, você não sabe para que lado você vai. Aí os vestibulares como a Unifesp, a Unesp, às vezes até o mesmo Enem, eu acho que ele tem uma coletânea que vai te direcionando para você abordar um aspecto daquele tema mais amplo. Então na FUVEST, às vezes, o tema pode nem estar explicitamente escrito, fale sobre blá blá blá. Às vezes, como no nosso ano aconteceu, a gente dá muito exemplo no nosso ano, que a gente lembra bem, pode pedir para você falar sobre um tema que uma imagem está falando. Então, no nosso ano era uma imagem de um shopping center, e de um anúncio de cartão, se não me engano. E era para a gente inferir que era para falar sobre consumismo. Mas não estava escrito não estava escrito consumismo, não estava falando isso. Então, a gente tinha que analisar a imagem. Outra proposta que é famosa é uma que eu lembro que é do ITA, que tem um desenho de uma janela. Isso assim. E fala sobre aquela imagem. Então, é um tema mais filosófico, assim. E você tem que falar sobre a representação que a janela pode tomar. Mas, às vezes, o tema não está explícito. Então, é muito importante você treinar esse negócio de interpretação, de imagens. Sim. Às vezes, um poema pode estar como texto de apoio e ter que falar sobre aquele poema. Né? E não é que está pedindo para interpretar o poema. Às vezes, é o tema que o poema está tratando. Sim. Então, treinem isso, interpretação de imagens, de poemas, de texto, para ajudar na secção
do tema da proposta de redação. Então, essas foram algumas das dicas que a gente separou para vocês. A gente tentou tanto falar desde o básico até algumas coisas um pouco mais específicas, dando exemplos do que aconteceu com a gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, continuem nos mandando, nos enviando. A gente vai tentar responder vocês, viu? Então, inscrevam-se no canal, continuem mandando seus comentários, dúvidas e sugestões. Também não esqueçam de acessar o nosso Facebook, e curtam a página e também sigam no nosso Twitter. A gente espera que vocês tenham gostado e por hoje foi isso.